pessoal. Dessa vez o nosso encontro está um pouco diferente. Muitos de vocês estão acostumados a vir aqui na minha casa uma vez por semana, onde a gente se reúne para orar, adorar o Senhor. Mas devido a essa situação que a gente está vivendo no mundo todo, também aqui no Brasil, é lógico, tem nos impedido de estar mantendo as reuniões. Então, por conta disso, eu tive o desejo de fazer pequenos vídeos e estudarmos juntos algum livro. E o livro que vocês optaram, que vocês escolheram, foi o livro de Judas, que é esse que a gente vai estar dando início hoje. Vão ser pequenas reflexões, pelo menos uma vez por semana, e aí a gente vai junto ler esse livro e entender um pouquinho dele, fazendo com que a nossa prática de estar se reunindo ela não esfrie. E assim a gente não vai se acomodar e vamos manter viva essa chama e essa esperança de algum dia a gente voltar a estar tendo esses estudos presencial. Vamos começar com a oração então. Fecha teus olhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos pelo privilégio de meditarmos nas Escrituras Sagradas. Te agradecemos porque o Senhor nos constituiu o teu povo, igreja, e apesar de fisicamente não estarmos juntos, nós temos a certeza de que estamos unidos através do teu corpo, ó Deus espiritual, que é essa igreja, corpo de Cristo. Fala aos nossos corações, ó Deus, usa o livro de Judas para edificar as nossas vidas e nos fazer enxergar a tua mão, nos guiando e nos mostrando o que queres nos falar através desses versículos. Oramos assim em nome e por amor a Jesus. Amém. Vamos começar então. Bom, nós não temos como ter pressa, principalmente quando nós estamos reunidos para falar sobre a palavra de Deus. É prazerosa e o nosso desejo é que não acabe. Quando acaba, a gente fica com vontade de começar um outro livro. Então, hoje eu vou estar falando apenas 2 versículos, apesar de ser uma carta pequena. Na verdade, só tem um capítulo, Judas, mas ainda assim eu creio que nós vamos levar um bom tempo estudando, porque nós não temos nenhuma pressa de acabar. Então, eu já falei para vocês qual o motivo do vídeo, nós já oramos, e agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Judas. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então hoje eu queria falar sobre 2 pontos apenas com vocês. Sobre o autor e o destinatário. Então, nós vamos nos dar por satisfeito com esses 2 pontos hoje, deixando assim os próximos assuntos para as semanas que seguem. É comum, pelo menos eu não sei a sua experiência, mas a minha é muito comum eu ser conhecido por ser esposo de Nanda, por ser pai de Camila. E é interessante que no versículo 1 é exatamente assim que Judas se apresenta. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A impressão que eu tenho é que Judas precisava de uma autenticação para que a sua autoria fosse validada e reconhecida no primeiro século.
É como se ele dissesse apenas: Judas, essa carta não teria um peso, ela não seria uma carta que alcançaria os seus objetivos. Ele sentia a necessidade de se apresentar como irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então, apesar disso, essa carta ela demorou muito para ser aceita. Houveram muitas dificuldades para que ela fosse incluída no cânon. E aí a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, assim, apesar dele ser meio-irmão de Jesus, ele não foi um dos discípulos. Na verdade, Judas, que foi discípulo, foi aquele que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem dessa história. Então, assim, o autor ele traz um nome que carrega por si só um peso negativo muito grande. Então, havia isso talvez forçou Judas a dizer: olha, eu sou Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo. É como se ele dissesse assim: eu não sou aquele que trai, eu não sou o traidor, apesar de possuir o mesmo nome. Judas era um nome muito comum naquela época, porque ele é uma versão grega do que no hebraico significa Judá. E todos nós sabemos que Judá é uma tribo, foi uma tribo forte, né? Que de lá surgiu o rei Davi, que de lá surgiu o Messias. A linhagem dessa tribo de Judá, ela tinha um significado, tem um significado muito grande. Então era comum naquela época as pessoas terem o nome de Judas, que significava Judá. E aí, uma outra razão que a gente entende que Judas está querendo se desassociar do Judas Iscariotes é o que ele coloca no versículo 17. A gente pode ler lá o versículo 17. O versículo 17 diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele se exclui. Ele diz: olha, prestem atenção, fiquem atentos ao que os apóstolos falaram. E ele se coloca fora desse grupo que ele intitula como apóstolos. E aí, mais uma vez, ele está tentando passar a mensagem de que eu não sou o traidor. Ele enfatiza a parentela dele com Tiago, e ele poderia também ter falado do parentesco dele com o próprio Jesus, mas ele prefere, numa atitude de respeito, de submissão, reconhecer Jesus, que era seu meio-irmão, como o Messias. Isso talvez resulte de um peso na consciência por ele não ter validado as palavras de Jesus enquanto crescia com Jesus, enquanto viu Jesus pregar. Então, assim, ele não fez parte dos discípulos, e ele poderia ter feito. E aí, mais tarde, provavelmente depois da cruz, ele se converte, e aí sim ele abraça o ministério e começa a fazer diferença no primeiro século. Alguns críticos eles vão levantar dúvidas com relação à carta de Judas. Não foi uma carta fácil de ter sido aceita no cânon, como eu falei para vocês. Então, assim, os críticos, eles por natureza, eles vão estar sempre atentos aos detalhes ou aquelas áreas cinzentas que não tem uma explicação muito clara, e que depende única e exclusivamente da fé. Então eles vão se pegar nesses pequenos detalhes aí para levantar questões. E eu trouxe algumas aqui para que a gente pudesse pensar nelas. Nós não vamos nos deter, mas eu queria que vocês soubessem. Então, sobre a autoria de Judas, sobre a carta de Judas, os críticos eles levantam algumas perguntas. Se Judas
foi realmente meio irmão de Jesus, porque esse foi um dos livros mais difíceis a ser aceito pelos pais da igreja. Então, essa é uma pergunta que os críticos fazem. Será que Judas realmente era meio irmão de Jesus? Imagine o sacrifício de Cristo na cruz, a repercussão que causou, o impacto que causou no mundo, o próprio Deus encarnado, e aí uma pessoa que é irmão do Salvador não tem credibilidade nos seus escritos? Então essa é uma questão que os críticos usam para tentar colocar em dúvida a autoria de Judas, que se intitula meio irmão de Jesus. Uma outra pergunta que eles fazem é: por que se prega tão pouco sobre esse livro? Então, dificilmente vocês vão ver algum pastor pregando, ou vocês vão ver algum estudo sendo feito sobre Judas. E isso não é algo que acontece nas igrejas do século XXI, não. É algo que sempre existiu. As pessoas pouco falavam, as pessoas pouco estudavam, as pessoas pouco decoravam os versículos, citavam os textos que se encontram em Judas. Então, é uma outra questão. Uma outra pergunta é por que foi uma das últimas cartas a compor o cânon? Então, é uma outra questão aí para a gente estar pensando. Porém, a questão que é mais usada pelos críticos com relação à autoria de Judas é o que está lá no versículo 14. Vamos ler lá o versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Bom, Judas faz citação de um livro apócrifo. E isso levantou muito debate na igreja do primeiro, do segundo século. Por que ele citaria um livro apócrifo se o livro apócrifo não faz parte do cânon? Qual é o sentido de alguém citar algo que está registrado num livro que não foi considerado como canônico? Então os críticos questionam isso de forma pesada e forte, e isso tem sido motivo para muitos debates. A nossa vida, a vida do cristão, é uma vida por fé. E é por isso que nós devemos crer que se Judas está aqui, foi porque de alguma forma que nós não entendemos, Deus assim o quis. Então, assim, por mais que seja interessante a gente estudar e a gente ter conhecimento do que os críticos falam, eles não devem de forma alguma ter um poder suficiente em suas palavras que nos faça questionar a nossa fé. Então, é importante que a gente olhe com os olhos da fé para a carta, para a epístola, para o livro de Judas, e receba essa palavra e o seu conteúdo como palavra de Deus, porque assim o é. Bom, dando continuidade, a gente fecha esse primeiro ponto entendendo que o autor de Judas é o próprio Judas, que é irmão de Tiago e meu irmão de Jesus Cristo. Destinatários. Nós vamos ler lá os destinatários no versículo 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados do Pai, guardados em Jesus Cristo. Então aqui a gente vê a nossa primeira tríade. Era comum entre os judeus eles reforçarem uma ideia ou um ensinamento citando, repetindo 3 vezes. Então, os destinatários dessa carta, uma carta circular, era para
igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Era para quem tinha sido chamado, eram para os amados de Deus, era para aqueles que foram guardados, ou que estavam sendo guardados pelo próprio Senhor Jesus Cristo através do seu sangue. É comum a gente ouvir essa tríade em algumas passagens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3 diz assim, queridos: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então vocês percebem aí a expressão santo ser repetida 3 vezes. E essa repetição é para que a gente possa enfatizar o quanto o nosso Senhor ele é santo. Ele é santo ao extremo. Ele é santo em sua totalidade. Então, você vai ouvir em algumas outras passagens na palavra de Deus. Veja lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8 diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez aí nós vamos ver a ênfase na santidade do nosso Deus. Nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8, em que ele registra que por 3 vezes orou ao Senhor, pedindo que afastasse o espinho na carne. E esses 3 vezes aí não quer dizer que foram 3 vezes literalmente. É como se ele estivesse expressando, externando, e que várias vezes e que por diversas vezes vinha orando. Ele estava cansado de orar, era comum orar. Ele orou ao extremo, pedindo a Deus que tirasse esse espinho na carne. Então, os destinatários dessa carta tem essa característica, né, que o Judas ele coloca, essa tríade de que é para os chamados, amados e guardados no Senhor. Então, não resta dúvida de que os destinatários eram o povo de Deus, verdadeiros, cristãos, não aqueles nominais, como existem hoje, mas aqueles que de fato foram lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que de fato levam a sério essa vida de intimidade e comunhão com Deus. Ainda nesses 2 versículos, nós vamos ver uma outra tríade, agora numa contrapartida. Enquanto ele usa a primeira tríade para o destinatário, ele expressa, ele externa o que ele deseja para esse povo, o que ele deseja para esses irmãos. E aí ele cita a segunda tríade que está lá no versículo 2, e ele diz assim: misericórdia, paz e amor. Que na verdade, seguindo o exemplo que a gente já tem visto e que a gente acabou de comentar, ele não deseja apenas misericórdia, paz e amor, mas ele deseja para o povo de Deus, próprio Deus em sua totalidade. Tudo que é misericórdia, tudo que é paz e tudo que é amor só pode existir no Deus, na plenitude de Deus. E o que ele deseja para os destinatários é exatamente a totalidade do nosso Senhor. Então, nós sabemos que a razão do uso dessa tríade nessa passagem, ela significa uma expressão de plenitude. E aí o Judas ele escreve para os irmãos verdadeiros, plenos no Senhor Jesus, e
deseja para esses irmãos a plenitude de Deus, ou seja, a totalidade de Deus. Tudo que é bom, tudo que é de paz, tudo que é amável, a misericórdia, a graça, enfim. Em suma, Judas está dizendo, nas palavras mais atuais: a vocês que são verdadeiros filhos de Deus, desejo a totalidade do Senhor sobre vocês. Então, recapitulando o nosso estudo de hoje, a nossa primeira lição de hoje sobre a carta de Judas, nós observamos hoje 2 pontos: autoria e destinatários. Na próxima semana, a gente vai estar falando sobre os motivos. Qual foi a motivação de escrever essa carta, né? Qual o cenário que Judas encontrou e que foi o estalar de dedos para que ele pudesse tomar a iniciativa e escrever. E vamos estar falando também sobre o período, em que data foi. Isso é uma questão que há um grande debate com relação a isso, mas aí a gente vai tentar estabelecer uma linha e nós vamos defender essa linha de pensamento, para que a gente possa dar continuidade assim aos nossos estudos, seguindo uma linha em comum. Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que esse primeiro contato e que esse primeiro momento de troca de conhecimento tenha sido suficiente para despertar em você o desejo de ler a carta de Judas e o desejo de dar continuidade acompanhando os próximos vídeos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E o que eu desejo para você hoje é o que Judas desejou para a igreja. Eu desejo a plenitude de Deus para a sua vida. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, te agradecemos por esse tempo juntos, te agradecemos, ó Deus, por cada reflexão, por cada pensamento, por cada desafio, ó Deus. Que o empenho de Judas ao escrever a sua carta, pensando na igreja, ela possa nos alcançar hoje, depois de 2000 anos, que essa carta ainda possa ser uma carta atual em nossas vidas e que o Senhor continue a nos falar, nos exortar, nos direcionar, Pai, para que a nossa vida possa ser uma vida agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem.